Buenas noches, hermanos. Gracia y paz y la paz del Señor. Completamos todo. Para mí es una oportunidad, un regalo del Señor también poder estar con los hermanos más una vez, ¿sí? Más esta noche. Y con eso poder terminar el tema. También el Señor nos dio esa oportunidad de cerrar el tema que de verdad es raro uno cómo puede cerrar algo que el Señor tiene una amplitud, una magnificencia, es prácticamente imposible completar un tema que se trata de la palabra de Dios, porque ahí tú tienes tantos otros hermanos que pueden tratar este tema y mirando los ángulos distintos que Dios concede a través de su Espíritu, ¿verdad? Mira cómo empezó hablando sobre millares de ángeles. En el griego es miríades, ¿no? Miríades de miríades. Eso en potencia de logaritmo es una cosa asombrosa. Si uno los que conocen matemáticas, sí, le gusta. Rica la matemática, ¿verdad? Entonces, es un log sobre log, é uma coisa que cobre uma vastidade, uma vastitud, ¿sí? Seria a palavra? Vasto, largo, uma, ¿sí? Entonces, como uno pode encontrar, entonces, como vai mirar o Senhor no trono, sentado no trono, com tanta gente, verdade? Com miríades e miríades de ángeles. Como uno pode entender essa coisa? Então, você vai entrar na questão do espaço, do tempo, da longitude, e de los que gustam de la física quântica, e vai por aí. Nosso Deus é onipresente. Eu, eu entendo por sua natureza e por seu atributo de la onipresença. Tu não vai necessitar chegar no cielo e correr um binóculo e, verdade? Sempre vai estar a nosso lado. Pensa assim. Aí efetua sua onipresença. Tu vai para allá, está o Senhor. Está aqui, está com o Senhor. O Senhor por cá, por allá, e o Senhor. E por toda a eternidade. Que pensa que quando nós outros partimos para o Senhor, a hora de quando chegamos em sua presença, crees que tu vai pensar em buscar algum ente querido que já partiu para o Senhor? Ou quem sabe conhecer a Pedro? Não sei. Qual é a primeira coisa que tu, quando chega allá, neste mundo espiritual, que é nos chamam de paraíso, que vai buscar primeiro? Ah, irmão, creio que todos nós aqui vamos concordar nisso. El Senhor de una. Onde está o Senhor? Quero vê-lo, verdade? Quando cantávamos essa canção, a última, que beleza, é raro as primeiras estrofes deste hino, verdade? Deste cântico. Como que uno pode estar em la cruz, barra um sofrimento, sendo crucificado, e uno vem com uma estrofe, que beleza, que beleza. Como assim? Isso é uma loucura para a sociedade, para o mundo. Era de verdade, que beleza. Isso traduz o que isso Davi, quando compôs o Salmo 22. Quando ele chega e chama los, mira, eu quero que ponga a melodia de Alejezahá, ou seja, segundo a corça ou a sierva de la aurora. E claro que bueno, aí temos hermanos que conhecem de música. Pero la melodia de la sierva de la mañana,
Mas essa é uma melodia alegre e com um salmo tão triste. Como pode ser? Assim, graças, Senhor, por seu sacrifício na cruz del Calvário. De verdade, ser de toda a história de nosso Deus, de tudo que vem passando desde nossa existência, é uma beleza. É uma beleza lo que o Senhor Jesus Cristo hizo por nós em la cruz del Calvário e seguia e sigue la ressurreição. Que beleza! Assentado em seu trono, que beleza! Venha nos buscar, que beleza! Que beleza, irmãos. Amém? Seguimos com nosso tema. Amém? Aí vamos. Salmo 31, versículo 15. Bueno, recapitulando aqui, Cronos e Kairos. Que seria o Cronos? Tempo natural, verdade? Los segundos, minutos, semanas, meses. Aí estão todo o envelhecimento que passamos. Sabe que desde o embrião, um embrião em formação já 50%. Tem algum médico aqui? Não, né? 50% já das células se vão, morrem. E quando tu nasce, já começa a morrer. Já está em la falência de la muerte. E vai hasta chegar su dia. Assim somos nós outros. Assim são os seres humanos. Por causa de quê? Del pecado. Pero, aunque estamos sujeitos a esse cronos, a esse tempo natural, temos o privilégio, como filhos de Deus, para os filhos, de estarmos bajo a este tempo de ordem espiritual eterno, que é ele Kairos de nosso Deus. E é este tempo que nós, como filhos, estamos, é que temos que aplicar dentro dessa perspectiva del Cronos e entregar todo esse tempo. Dá para entender um pouco? E introduzir barro ao propósito de Deus, de toda sua vontade. E seguimos adelante, cumprindo seu propósito de barro, ou barro, verdade? Barro a su kairos. Somos seres privilegiados, de verdade, comparado com qualquer outra criatura hecha e criada por Deus. Os seres humanos, nós todos homens, às vezes não entendemos nossa posição como filhos de Deus e não sabemos o quanto o Senhor, nosso Deus, nos puso. Lo que no hizo com arcanjo, lo que no hizo com querubines, serafines, pero le aplace hacer em nós, como hijos de Deus. Então, em tu mano estão mis tempos. Livra-me de la mano de mis inimigos e de mis perseguidores. O Senhor tem o controle, é soberano. E aqui o salmista entrega e declara que na Reina Valera está tempos, ou mis tempos, está no plural. Em outras versões aparecem dias, outros aparecem anos. Pero aqui é a versão correta, tempo aqui, kairos. Kairos. Aonde está no plural? Sim? Porque as palavras que às vezes tu encontra no singular, na Bíblia, na palavra de Deus, e às vezes vai se deparar com ele no plural. Por exemplo, nosso Deus, no princípio, criou os cielos e a terra. E quando chega lá em Apocalipse, Eon,
vai aparecer outra palavra referente a cielos, pero está no singular. No princípio, cielos, e agora, cielo. Por quê? O que passou aqui? Então, aí dejo para vocês buscar entender por que allá em Apocalipse já não são cielos, e sim cielo. E o mesmo passa com as bem-aventuranças que tu vai encontrar no livro de Apocalipse. Se lo traduz bem, trazendo do grego, porque vai contar 7 bem-aventuranças, pero no total, em realidade, são 8. E 4 bem-aventuranças estão no singular e as outras 4 estão no plural. Quando tu mira as que estão em singular, exemplo, bem-aventurado aquele que lê. As palavras dessas escrituras, a bem-aventurança está no singular, porque eu não posso ler por ti, e tu não pode ler por mim. Pero bem-aventurados, que está subentendido intrinsecamente ali, não aparece, pero nas traduções mais antigas del grego vai aparecer, e bem-aventurados aqueles que oem, sim, escutem as palavras dessa profecia. Tu não pode escutar solo. A igreja tem que escutar. Se tu empieza a escutar aislado, vai escutar coisas que não. Pero a igreja tem que ouvir junta em conjunto. E assim vai. Todas as demais bem-aventuranças, quando estão no singular, se refere a tua conduta individual. E as que estão no plural, se refere à igreja. E aqui, tempos está no plural. De certa forma, você pode acrescentar que todos nós outros, o Senhor tem controle de nossos tempos. Seja Cronos e Kairos, está em suas mãos. Então, há algo interessante aqui sobre a questão de estar sujeito ao tempo de Deus. E vamos nos deparar com situações. Por exemplo, em Números 13, quando os espias vão entrar na terra, são enviados para entrar em Canaã. Recuerdam essa passagem? E aí são 12 espias, e dentre esses espias há Josué e Caleb. E quando regressam para trazer todo o que foi visto, 10 hablam que não se pode. Eu vou parafrasear aqui para ganharmos tempo. Pero apenas 2, sí se pode. Josué e Caleb. E debaixo daquela rebelião que se levanta, o Senhor, nosso Deus, não, vou aplastar todo. E Moisés, por favor, mira que vão falar, não haga isso. Bueno, dessa generação que está aqui, de 20 anos para arriba, não é assim? Todos vão perecer e vão morrer no deserto. Exceto a Josué e Caleb. Então, se agora uno tem que estar diante das circunstâncias, irmão, que às vezes podemos passar na vida da igreja, no trabalho, em família, lo que seja, a obediência a uma verdade que eles viram essa verdade e agora têm que pagar um preço de 40 anos no deserto por causa desses dias e mais, todavia, por causa do povo. Porque de pronto, não sei, poderia muito bem, se sou eu, em minha carnalidade, pode dizer, Senhor, por favor, não, que tenho eu com essa gente aí? Porque eu tenho que estar bajo esse juízo? Se eu vi a promessa, por que tenho que seguir esse tu kairos, tu tempo? Hagamos uma coisa, eu vou correr minha carpa com minha família, vou para Canaã, armo minha carpa aqui, daqui a 40 anos, bueno, aí espero. Não, pagaram o preço. E às vezes nós outros não queremos pagar o preço. Aunque somos obedientes, pero isso hace com o tempo de Deus. E às vezes você passa o tempo com tantas coisas que nós só temos uma visão clara, verdade? E às vezes queremos romper, que isso, e já, não mais, não quero. Então, Josué e Caleb nos ensinam muito
como ter a visão clara das coisas de Deus, e às vezes uno não te acompanha, e tu tem que seguir nele pisar, ou no passo também pode ser, dele ganado. ¿Se acuerda que a história de Esaú? Não, adelântate, Jacó, adelântate com toda essa gente. Não, não pode. Mi hermano, há niños, há pessoas mais viejas, maiores. Eles têm que seguir o passo dele ganado. E às vezes, por mais que nós tenhamos toda essa vitalidade, toda essa visão clara, mesmo da vontade de Deus, del kairos de Deus, del tempo de Deus, e queremos, há que pagar um preço. E nos dói, nos dói. Mas há que pagar o preço. Mira o que passa com Josué e Caleb. Cruz. Foram parar a cruz e negaram a si mesmos e pagaram um preço de mais 40 anos no deserto. Pero também quando Caleb entra em Canaã com seus 80 anos de idade, verdade? De la tribo de Judá, eu quero aquele monte lá, que se chama Hebron, pero allá está dentro de gigantes, a mim pouco me importa. És meu, eu estou com o mesmo vigor que tinha quando estava com 40 anos. Não sei como, pero isso é a potência, algo sobrenatural de Deus mesmo, verdade? Quando o irmão Stephen Cole, com mais de seus 100 anos, era impressionante. Esse verrito subia a escalera assim, está aí. Quando ponia a mão aqui, abria a boca para a palavra, que o Espírito o tomava e se rejuvenescia, impressionante. Não sei quem já ouviu predicar. E uma hora, quando terminava, o Espírito de Deus, verdade? Então, esse é um ponto, um detalhe. Pagar o preço, mesmo conhecendo o tempo de Deus. Aunque vai se alargar um pouco, temos que aprender a lidar em nossa casa, em nosso hogar, no trabalho, ¿sí? Em la igreja, porque se a igreja não tem problemas, o irmão Stephen Kahn comentava que há coisa rara aí. Está raro isso. Se não há problemas, isso de pronto pode ser que não seja a igreja, pero hace parte. E claro, os problemas têm que ser resolvidos. Amém? Agora tomamos Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, muito conhecido, de Moisés. Ensina-nos de tal modo a contar nossos dias, que traigamos ao coração sabedoria. Todo o tempo que estamos por debaixo da soberania de Deus é para nos ensinar. E é importante que uno reconozca isso e que lo pida, Senhor, ensina-me. Sabe que se tu haces uma cronologia, uma parte cronológica, um estudo cronológico, você coisa que estava me comentando isso, verdade? Que alguns historiadores. Quando tu suma, há um vazio de tempo, de anos. E o que passou com esses anos assim? Nosso Deus não contou. Não contou. E é terrível uno que passa tantos anos em la igreja e qual será nosso tempo específico que nosso Deus conta? E qual será o que não foi contado? Isso é importante. Às vezes não é o tempo de anos que uno passa em la igreja. Eu tenho 40 anos em la igreja. Pero que experiência tem? Parece um ninho. Não aprendeu nada.
Mira a experiência de Davi com Saúl. Saúl, um homem de guerra, escucha a Davi, como pode, claro, lo impacta, como pode este muchacho correr um leão? Eu corri um leão por acá, ó, e lo matei. Sí, é uma figura tremenda. Lo que hizo Davi com o leão, o Senhor Jesus disse na cruz, tomou Satanás pela barba. E ali venceu. E agora Davi habla isso, e o que hace Saúl? Como é um homem de guerra, tem experiência, toma teninho. Lo puso toda vestimenta de guerra e tudo, e Davi, não, 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 não. Ou seja, a experiência e tudo isso não tem valor nenhum para este muchacho que tinha a experiência mais profunda que era a comunhão com Deus. Sim, e com apenas uma pedra. Sabe que os capacetes, os cascos de los filisteus tinham uma abertura aqui, sabe? Estava tudo aqui. E justo aqui, nessa entrada aqui, foi onde a pedra correu. Que precisão! Tremendo! Não sei como alcançou correr a espada depois e sacar a cabeça de Goliat. Então, se agora, na questão do tempo, Moisés, este homem que cresceu na corte del faraó, e allá, aí em Êxodo capítulo 2, versículo 11, vamos ver as três etapas de Moisés. Três tempos de Moisés. Como se comporta Moisés nessas três etapas de sua idade. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 14. E naqueles dias sucedeu que, crescido já Moisés, tinha 40 anos. Saliu a seus irmãos e los viu em suas duras tareas. E observou a um egípcio que golpeava a um dos hebreus, seus irmãos. Entonces mirou a todas as partes e vendo que não parecia, mira, um homicídio premeditado. Assim, Luiz. E lo matou. Entendeu? Imagínate. Matou. Dizem alguns historiadores que lo matou com suas próprias mãos. Tinha uma força descomunal este homem. E lo matou. E lo escondeu em la arena. Ao dia seguinte saiu e viu a dois hebreus que reíam. Então se disse ao que maltratava outro: por que golpeias a tu prójimo? Com que autoridade tem para... Assim, às vezes, somos nós outros. Há pontos que nós outros não temos autoridade nenhuma de abrir nossa boca, de acordo com nossa condição. Se temos uma família em desordem, desordenada, como vamos ensinar sobre família? Verdade ou não? Sim. E a hora que a autoridade tem Moisés, um homicida, matou há pouco. Ao dia seguinte, não passou assim, 24 horas. Então ele respondeu: quem te ha puesto a ti por príncipe e juiz sobre nós outros? Pensas matar-te como mataste o egípcio? Então Moisés teve medo e disse: certamente isso já é descoberto. Não, não, aunque mira para cá, mira para lá, assim são as coisas de Deus. Não, não pensa que tenta esconder as coisas. Tarde, sim, ou temprano, chega a luz. Não foi que passou com Davi? E aí vem Natan, o profeta, mira, que é isso? Que hace? Mira, Davi, é isso. E tu e que lá se descoberto, todo Israel verá. Pero isso tomou praticamente quase 14 anos, mais ou menos, para cumprir isso que falou Natan, porque Absalão vai, arma uma tenda e se acosta com as concubinas de seu padre. Consequência de um pecado que às vezes tu não é compensado, que tu não se arrepende, não há remissão, porque estamos na graça, amém? E depois, mais lá adelante, vem uma coisa e outra aqui. Que isso, padre? Que foi? Que isso, Senhor? Que está passando? Como é esse caminho de volta lá? Que
tu de rosto a costa allá atrás. Porque Israel, quando estava no deserto, cada homem, família, lo que sea, como tinha sua pala, ¿verdad? Para sacá-las, ia fora do arraial, cavava e fazia suas necessidades, porque dentro do arraial é santo. A igreja é santa. As coisas têm que ser tratadas. Não se pode deixar a imundícia e não se trata as coisas e pensa que tem que seguir a vida. E tu não vê, tu não percebe avanço, porque nosso Deus é um Deus de ordem e todos pisando na imundícia, no arraial. Isso é sério, muito sério. As coisas têm que tratar. Tem que tratar. Se aquele irmão habla, mira, vem um irmão habla mal de outro irmão, oye, quê? Ah? Oye, está falando mal de ti. Venha, habla com ele agora. Que tu hablou comigo agora. Irmão, de uma vai desaparecendo esse espírito. Vai caindo por terra. Uno, quando for falar mal de outro irmão, vai pensar 5 vezes. Não, não. Sim ou não? E agora Moisés está nessa condição, e esse espírito que Moisés tem, que diz aqui, eu puedo, eu sou o libertador, eu tenho força, eu puedo. Ah, tu puedes? Bueno, vai para o deserto. E allá, delante de la zarza, Êxodo capítulo 3, vamos ver uns versículos interessantes aqui. Mira o que passou com este homem forte. Agora tem 80 anos, com as ovelhas allá no Monte Sinaí, sim? Aí no monte, está no Horebe, né? Sinaí, Horebe, lugar de pedras. Está aí, aparece o Senhor em uma sarça, começa a queimar, no versículo 3, capítulo 3, versículo 11. E mira esse homem, como que a coisa vai ablandando. Então Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para que vá ao faraó e saque o Egito de los hijos de Israel? Ui, já o deserto já começou. Eu puedo, pero agora a coisa já está cambiando. Eu não puedo. Mira outro versículo interessante. Capítulo 4, versículo 1. Então Moisés respondeu dizendo: Ei aqui que eles não me crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão: não te ha aparecido Jeová. E vai por aí. Versículo 10, de novo. Então dijo Moisés a Jeová: Ai, Senhor, nunca he sido homem de fácil palavra. Ele tartamudeia. Moisés era tartamudo. Tinha problema de tartamudez. Eu sou um homem de língua pesada, isso, né? Em outra versão, que diz aqui: Ai, sido homem de fácil palavra, nem antes, nem desde tu hablas a tu servo, porque sou tardo em el habla e torpe de língua. Em português é gago. Versículo 11, e Jeová lhe respondeu: quem deu a boca ao homem? Quem isso ao mudo e ao sordo, ao que vê e ao cego? Não sou eu, Jeová? E no versículo 13, e dijo de novo: Ai, Senhor, envia, te ruego, por meio de que deves enviar. Eu não puedo. Bueno, agora entra no deserto com Israel, 40 anos, 120. Mira como a coisa, o processo de Deus em nossas vidas é dessa forma. O que passa aqui? Em Êxodo capítulo 33, versículo 1 ao 3. Jeová dijo a Moisés: sim, estou indo muito rápido. Está bem? Também estou com a Bíblia eletrônica, né? Covardia, né? Aí deu uma, né? Pá, só com um dedito aqui. Tio. Jeová dijo a Moisés: anda, sube daqui,
tú el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la terra do qual jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo: a tu descendência lo darei. E eu enviarei delante de ti el ángel. Eu não, quer dizer, eu não vou. El ángel vai em meu lugar. E echarei fora o cananeu, o amorreu, o eteu, o ferezeu, o heveu e jebuseu. Coisa que não hicieron eles. Isso não hicieron. Seguiram vivendo com os cananeus. E hasta hoje tem problema lá, os judeus com os cananeus lá em Gaza. Descendentes dos filisteus, que são os palestinos. Então, no versículo 3, a la terra que flui leite e mel, pero eu não subirei em meio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, não sei que te consuma nel caminho. E no versículo 12 ao 15. E dijo Moisés a Jeová: mira, tu me dices a mim, saca este pueblo, e tu não me has declarado a quem enviarás comigo. Sin embargo, tu disse, eu te he conhecido por tu nome, e has hallado também graça em mis ojos. Está falando de mim? Senhor, se eu tenho tudo que tu está falando acerca de mim, agora, pois, se he hallado graça em tus ojos, te ruego que me muestre agora tu caminho, para que te conozca. Oh. E haja graça em tus ojos, e mira que esta gente é pueblo tuyo. Ui, que cambio tremendo, verdade? Eu puedo. Eu não puedo. Tu puedes. Tu puedes, Senhor. Esse era o processo do Kairos de Deus em nossas vidas. Somos arrogantes, soberbos, pensamos que podemos fazer as coisas, e o Senhor vem tratando com nós outros. Vai chegar um ponto, sim, e não, não puedo, Senhor, não puedo. O Senhor vai começar a tratar com nós outros, com nosso caráter, e vai para revelar o que sim. Eu sei que tu não puedes mesmo. Em mim, sim, puedes. Verdade? Mira, não sei se abri na vez passada, mira o que passa com Ezequiel, verdade? Comentei, delante de los valles de los ojos. Comentei aqui que ele falou que, não, puede esses huesos, hablé, sim? E Ezequiel, eu não sei, pero tu sim puedes. Aunque tenho minhas dúvidas, pero tu sabes. Amém? E aí está a experiência de Moisés, já com seus 120 anos, e no versículo 14. E ele disse: mi presença irá contigo. Que coisa. Está bem, Moisés. Mi presença irá contigo. Mira como há um câmbio. Eu quero conhecer tus caminhos. Dá-me sabedoria. Sim? E lhe darei descanso. E Moisés respondeu: se tu presença não há de ir comigo, não nos saque de aqui. Hermanos, tem uma prédica do hermano Martin Lloyd Jones. E neste capítulo, hermano, lo recomendo. Que coisa mais hermosa. Se o Senhor não está, irmãos, nada vale, de verdade. Nada vale se Deus não está. Verdade? Depois busquem aí, irmão. São 15 minutos. Lo puseram essa parte. Hermoso. E como hablo, irmão, a autoridade que tem e a graça, misericórdia. Então, agora sim, Senhor, tu puedes. Eu não puedo, pero tu puedes. Esse é o processo do Kairos de Deus sobre nossa vida. Agora, um ponto aqui. Qual é a diferença que nós queremos deixar marcado em la eternidade? O que pensamos que fruto? Que porque és aqui na terra, não és allá depois em la presença de Deus, verdade? Nuestro tempo aqui é valiosíssimo. Cada
uno de ustedes. O Senhor tem su kairos específico para cada um. E vai depender de cada um de ustedes, de como vão aplicar seu tempo para Deus. E isso vai refletir, como é? Reflejar em la eternidade. Por isso que o apóstolo Pablo menciona, porque há corpos na ressurreição, vocês não sabem que há diferença de glória de um corpo celeste para outro corpo celeste? Sim, aí nas estrelas, no universo, irmão, que o nosso sol desaparece. Nem sequer queda do tamanho da cabeça de uma agulha. Desaparece. Da potência que tem o tamanho dessa estrela. O tamanho. Galáxias? Bilhões de bilhões? Imagina-te, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para atravessar a nossa galáxia, que é a Via Láctea, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. 100.000 anos para atravessar apenas nossa galáxia. A luz solar toma 8 minutos para chegar à Terra. A Luna, 1 segundo, que esse calcula mais ou menos. Se alguém prender a lanterna na Luna, quando prende a lanterna, vai tomar 1 segundo para... Ou do Sol, se for essa distância. Vai tomar 8 minutos para tu. Você que tu vai estar... O que está ali no Sol vai estar vendo o passado da Terra. E tu que está aqui está vendo o presente do Sol. Aí, mira nosso Deus como é. Então, que diferença podemos pensar que podemos fazer nesse tempo, a hora que temos? Bueno, miremos uma coisa interessante nas Escrituras. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 20 ao 23. Aí habla de los valentes de Davi. E vai aparecer este aí. Depois, Benaía, hijo de Joiada, que era um sacerdote, ou seja, que ele era da tribo de Levi, que está sendo um levita mesclado com os guerreiros. E aí está ele. Hijo de um varão esforçado, grande em proezas de Cabeciel. Este matou a 2 leões de Moabe, que os chamavam de los terrores de Moabe. E ele mesmo descendeu e matou a um leão em meio de um fosso quando estava nevando. Ou seja, que não tinha nada que fazer. Vou matar um leão. Sabe que está um pouco aburrido aqui. Tem misericórdia. Teve um que com uma lança só matou 800 filisteus. Com uma lança. Sobrenatural. E, quando chega aqui, também matou ele a um egípcio homem de grande estatura e tinha o egípcio uma lança em sua mano, pero descendeu contra ele com um palo e arrebatou ao egípcio a lança de la mano e lo matou com sua própria lança. Isto hizo Benaía, hijo de Joiada, e ganhou renome entre os 3 valentes, os que barram o poço para sacar água entre os filisteus. Esses eram os mais ilustres de todos. ¿Se acuerdan dessa passagem? Se não acuerdan, por favor, leiam a Bíblia. O Antigo Pacto também. É lindo, maravilhoso. Encontrar coisas hermosíssimas, sempre apontando para nosso Senhor Jesus. Quando Macintosh toma o Pentateuco e faz esse estudo de Pentateuco, que é essa coisa
mais hermosa que he visto de livros, algo como o hermano Moody, quando habla para Moody. Moody, se tu podes sacar todos os livros de cá, saca a Bíblia, de toda a biblioteca, pero tu vai perder todos os demais. Que outro livro tu sacaria? El estudio del hermano Macintosh. Os restos pode sacar tudo, pero esse eu não vou ler. Tu corre em Macintosh e abre assim, e põe o dedo assim, e tu lê. Pura poesia. Poesia. Poesia, poesia. É impressionante. Esse irmão é extremamente poético. E sempre apontando para quem? Cristo. Toda aquela revelação tipológica, Cristo. Cristo. Porque qualquer outra coisa que não aponte para Cristo, irmão, tchau. Fuera. Todo os ensinos da palavra, tudo tem que apontar para nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí, saltando essa parte aqui, terminei aqui no versículo 22. E agora vamos para 1 de Crônicas, não, 23. Foi renombrado entre os 30, pero não igualou os 3 primeiros, e lo puso Davi como jefe de su guarda personal. E passou a estar mais adelante. 1 de Crônicas, capítulo 27. 1 de Crônicas, capítulo 27. Versículos 5, 6 e 14. Mira a grandeza de nosso Deus nas Escrituras. Não sei se já falei. Mira, aqui. Quando tu toma a vida de Manassés no livro de Reis, e tu termina de ler, não, Manassés foi o rei em Reis, no livro de Reis, mais perverso da história. Manassés mandou cerrar Isaías. Hablei aqui isso? Não? Então foi em Campo Novo. Manassés deu ordem. Isaías é contemporâneo de Manassés. Ele deu a sentença de morte e Isaías foi cerrado ao meio. O profeta Isaías. Imagínate, passou seus filhos ao fogo a Moloque. As escrituras assim, esse rei, isso que era malo. E isso que era malo. Alguns dizem que habla isso que era bueno. Pero todavia os altos permaneciam. Só Josias que derrubou. Era bueno, pero todavia lhe faltava muito. Pero esse era malo. E quando habla de Manassés, e Manassés era muito malo. Sabe o que passa quando tu termina o livro de Reis? E tu depara, não, este foi de uma para o Hades. De uma. Aí que vai quedar. Hasta depois ir para o inferno. Lançado, que Hades é uma coisa, inferno é outra coisa. Vai quedar aí. Pero quando tu toma o livro de Crônicas, e tu vai lendo acerca de Manassés, irmãos, e quando ele é levado cautivo na corte do rei, e allá no cárcel este homem empieza a orar a Deus e a se humilhar, e nosso Deus lo escucha e lo perdona. Às vezes miro algumas coisas assim, sou malo, pero se tu perdonou Manassés, estou bem. Perdonou a Manassés. E foi o rei que mais reinou sobre Judá e Benjamim. 55 anos. Restaurou tudo. Quebrou os altos. Isso na reforma. Pode entender isso, irmão? A importância das escrituras. Como um encontra uma coisa, pero necessita mirar outro lado. Amém? Pero aqui em Crônicas 27, há outra coisa interessante. El jefe de la terceira divisão para o terceiro mês era Benaía. 5, versículo 5. Hijo del sumo sacerdote Joiada. E em sua divisão havia 24.000. Este Benaía
era valiente entre los 30 y sobre los 30. Y en su división estaba Amisabad, su hijo. Que lindo que menciona su hijo acá. Muitos deles que estão aqui não mencionam, a não ser um outro que vai mencionar que seu hijo também. Aqui está su hijo. Que testemunho tem este homem como padre, verdade? Aí está su hijo a seu lado também. Hace parte da divisão. Onde quero chegar com isso? Versículo 14. El undécimo para o undécimo mês era Benaia. Benaia. Ou outro Benaia aqui. Tem dois Benaia aqui. Piratonita de los hijos de Efraim, em sua divisão, 24.000, e acabou. A pergunta que hago para vocês e para mim também: que Benaia quer ser delante de Deus? Uno que passa desapercebido ou uno que pode ser contado com suas proezas? Me hago entender? Está bem, hermanos? Não é que nós temos que alcançar o mais alto nível? Haga su parte. Los talentos, o Espírito Santo entrega cada um segundo sua capacidade. As minas são distintas. As minas, cada um recebe uma mina. Pedro recebeu uma mina, Pablo recebeu uma, tu recebeu uma mina, eu também, pero as minas hablam de la vida de Cristo em nós outros, o que produzimos, e são solamente as minas, não são os talentos, são as minas que nos introduz para governar com Cristo no milênio, e sobre 5 governará as cidades. Os talentos não habla de introdução de governo, porque os talentos são do Espírito Santo. Os dones são do Espírito, ninguém pode dizer, ah não, mira Sansão, verdade? Então, irmãos, que diferença queremos ser delante de Deus? Que Benaía queremos ser? O Senhor nos chama e o Senhor habla, foste fiel em pouco e nel mucho, às vezes nem no pouco sou, verdade? É forte, é forte. Pero quando uno depara assim, Senhor, tem misericórdia, dá-me de tua unção, quero seguir, quero ser este valente que tu me puso em tu casa e hacer o que tenho que fazer, ser contado entre os valentes. Amém? Que horas que empecei? Hã? 8 o quê? 8h45. Tenho o quê? Bueno, sigo mais um pouco acá. Amém? Agora, entremos, por fim, no novo pacto. Salimos um pouco do antigo. Mira um versículo no, no Novo Testamento, onde se trabalha mais o grego, verdade? Onde tu tem mais contato com o grego, porque o antigo pacto arameu, pero quando os 70 vão traduzir, passar pela Septuaginta, então algumas palavras passou para o grego. E claro, todas essas palavras que li aqui era que tempo que aparece no antigo pacto foi traduzido para a Septuaginta como kairos. Então aqui miremos um versículo que habla de onde aparece a palavra cronos. 1 de Coríntios capítulo 7, 29. 1 de Coríntios 7, versículo 29.
Amém? Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Aqui é cronos. Quem tem o grego depois mira aí. Resta, pois, que os que têm esposa sejam como se não estivessem. Esse tempo aqui é o cronos. E outro tempo, onde aparece kairos. Segunda de Coríntios, citei apenas pouca coisa, senão para termos tempo. Cronos. Segunda de Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque disse: El kairos aceitável te he oído, e no dia de salvação te he socorrido. Ei aqui a hora, o tempo aceitável, kairos. Ei aqui a hora, o dia de la salvação. Aqui é kairos. Então, é interessante, há uma situação com o Senhor Jesus que está em Juan capítulo 7, que se aplica muito a nós. Juan capítulo 7, versículo 6. Toda, toda palavra que aparece aqui, tempo, é kairos. Aqui não vai encontrar cronos. Então, se Jesus não vai querer, não sube a festa todavia, seus irmãos tampouco lo creiam, vá, haga os seus milagres que hace aqui, apareça, saia do anonimato, verdade? Tu que passa contigo? Imagínate, nosso Senhor Jesus passou praticamente 30 anos e agora sai com seu ministério 3 anos e 6 meses. Pero los 30 anos de invisibilidade, como pode dizer a palavra? Ah? Em anonimato, essa é a palavra. É para refletir os 3 anos e meio. Vida. Porque quando Jesus habla, se uno te toma la capa, entrega que? La túnica. Será que isso não passou com o Senhor? Entrando em Nazaré, vou dar uma hora de Gene Edwards. Entrando em Nazaré por la noite, e lo correm os ladrões e toma a capa dele. E o Senhor leva a túnica também. Se tem pá, que hace de um lado, entrega a mejilha do outro. Será que nunca foi golpeado em sua vida de anonimato? Como será que era o Senhor Jesus? Será que o Senhor olhar na madrugada, acendo... Tem um irmão que trabalha com carpinteria aqui, não sei. Cito o papá, né? Também. E está lá o Senhor Jesus, tarde da noite, porque tinha que sustentar, José já não está, e está lá martelhando, e de repente, ele, como se chama? Tacho? Como se chama? Ele clavo dá uma entortada assim, uma torcida, e ele, ah, corre uma cerita aí. Aí vem lá a palavra sinceros, verdade? A origem da palavra sinceros, quando corria um vaso no mercado, sinceros, de sinceridade. E o dono del vaso, sim, sinceros. E lo corria e ponia no sol assim, todo partido pelo revestido de cera. Sincera, mentiroso, isso está mais do que hipócrita. Seja sincero comigo. E crees que o Senhor assim, ia para... Não, já listo esse. E pero tenho que desmantelar todo o meu trabalho por causa desse clavo. Não importa, há que ser perfeito. Termina seu trabalho, vai passando por la casa e mira a cozinha, hasta aqui de louça para lavar. E o Senhor, minhas irmãs são, na manhã, vou dar um reganho. Estou apenas correndo minha mente em sua vida, em seu hogar, em família. Que acha o Senhor? Vai lá fora, corre igual no poço, volta. Já por las 2 da manhã e tudo. Quando por la manhã desperta suas irmãs
E vão hasta la cocina. "Ah, ¿qué pasó aquí? Está tudo? Não, pero ayer derramos para lavar hoje. Só pode ter sido uma pessoa que isso aqui. Não pode ser outra, Jesus. Sim, Jesus. Quem deu sedes me acusam de pecado, disse o Senhor. E eu, sim, de verdade, sabe que aqueles móveis que comprei dele, nunca lo paguei e tampouco me cobrou? Nunca, nunca lo vimos sequer um pelo dele. Agora tem autoridade para falar a palavra, irmãos, porque ela viveu. Em tudo, diz a palavra que padeceu. Aprendeu a obediência naquilo que padeceu. E jamais pecou. Senão não seria Deus. Verdade? Então, aqui essa palavra, mi tempo aún não ha chegado, mas vuestro tempo sempre está presto, listo. Mi tempo todavia, mi kairos, porque está debaixo de um kairos de Deus. Jesus se move debaixo desse kairos. Às vezes nós não entendemos. Por que toma 2 dias para chegar a Betânia? Por que tem que esperar Lázaro morrer? Aonde os discípulos não entendem. Às vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Temos que aprender com o tempo de Deus. Às vezes as coisas se alargam e nós outros, o que passa? Por que o tempo não se cumpre? Por que, Senhor? Calma, quieto, espera. E claro, imagina-te quando o Senhor entra em Betânia, toda aquela choradeira, não sei como estava, percebe a atitude de Marta e Maria? Marta diga de uma, Senhor, como quase que culpa tua. Se tu estiver aqui, nosso irmão não estaria morto. O que passa contigo? O que está haciendo? E o Senhor. E aí depois levanta Maria, o Senhor não se moveu. O tempo de Deus é perfeito. Dali não saiu. Aqui. Há que esperar. E ali quedou, e aí chega aos ouvidos de Maria, o maestro está aí. E Maria se levanta, é outra postura completamente distinta de Marta. Verdade? Quando está em casa de Marta, está aos pés do Senhor. Ali, aos pés do Senhor. A hora de novo, habla igualito o que sua irmã falou, pero com uma atitude distinta. E quando Maria viu o Senhor prostrada a seus pés, falou: se tu estivesse aqui, igualito, pero a postura de seu coração e sua atitude completamente distinta de sua irmã Marta. Verdade? E aí está novamente na casa de Lázaro, de Simão leproso. Marta servia, já está bem, já não é repreendida. E Marta servia, está tranquila. E mais uma vez Maria está aos pés do Senhor. Assim é a postura dessa mulher. Verdade? E agora, temos que entender o tempo de Deus. Dele é um, nosso é outro. Ele se movia barra um kairos, e nós só temos que aprender a movermos nesse kairos, sabendo que nosso Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada escapa de suas mãos. É um aprendizado, irmãos. A vida cristiana é algo muito sencillo, pero não é fácil. E aí vamos. E quando chega no versículo 8, subi vosotros a las festas. Eu não subo, todavia, a esta festa, porque mi tempo, mi kairos, aún não se ha cumprido. Tu tem o kairos e tem uma palavra aqui interessante. Peplerotai. Peplerotai. Que é da mesma raiz de tetelestai. Só que tem significado diferente, muito sutiles. Esta palavra aqui, consumido, se acuerda que allá em Lucas 19, versículo 30, está consumado. No grego é telestai. E aqui, de preroma, de enchimento, está relacionado também com a llenura do Espírito. Todavia,
não está cumprido, não há llenado esse tempo. Esse kairos todavia não há llenado. Assim passa com nosso tempo também. O Senhor, há que experimentar a llenura, o tempo de Deus. Sabe que passa com um vaso de plástico vazio? Uma certa ocasião, eu estava na reunião e eu estava sentado ali para a parte de atrás. Não sei por que os irmãos sempre gostam de parte de lá atrás, né? Nunca. E eu também estava lá metido atrás. Nunca tome os lugares melhores, né? Muito espiritual. Pero, hermanos, os ninhos estavam todos por detrás também. E isso era uma coisa. E eu tentando me concentrar com que o irmão estava predicando a palavra e não lograva. E de um muchacho, filho de um irmão com um vaso de plástico na mão. E creque, 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 creque. Creque, 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 eu, onde está? Eu falei assim, ai, já sei quem é o padre e a madre desse. Ui, vou falar depois você, Rogério, como deixa os ninhos assim, por favor. Se esse barulho, isso não pode. Como... Empecei a, sabe? E pude perceber em meu espírito uma voz assim clara e patente. Tu és esse vaso. E eu, agora tu tem que interpretar a frase do Espírito. Porque o Espírito Santo habla, irmão, verdade? E às vezes ele utiliza apenas duas ou três palavras, ou até mesmo uma frase. Agora tu tem que ir ali orando ao Senhor, o que quer dizer comigo com isso? Então, assim, tu empieza a traduzir essa frase em seu espírito e em sua mente também, na sua psique. O que estava querendo dizer o Espírito comigo? Tu habla demais, reclama de todo, não está em paz, critica isso, critica aquilo ali. Pero se esse vaso está lleno de água e tu empieza a comprimir o vaso, o que vai passar é que essa água vai e não vai ter nenhuma bulla, nenhum barulho. Quando estamos vazios, creque, 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 creque. Pero quando nos llenamos do Espírito e vem a pressão externa, e quando vem e pressiona esse, como um vaso lleno de água, que é o Espírito, que vai passar? Vai rios de água viva fluirão de vuestro ventre. E eu, misericórdias. Assim sou. Tenho que me llenar de ti. E aí sim, isso é estageno. Isso é peperotai. E tetelestai está consumado. O tempo perfeito. Vou terminar aqui a hora. Como recuperar o tempo perdido? Senhor, como hacemos para recuperar esse tempo que tenho perdido? Graças, Senhor Jesus. Graças que tu tens a solução. Eu necessito subir Monserrate de rodilhas e pagar uma promessa. Não necessito nenhum sacrifício. Tu podes ser por mim. Sabe como? Joel, profeta Joel. Allá regressamos ao Antigo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 12.
E na hora. Minha esposa me ajuda com o tempo. Amém. Cronos, cuidado. Depois, espere e verás. Graças, Senhor, por nossas esposas, verdade? Que nos regulam, que nos ajudam. Necessitamos ser regulados por nossas esposas, que são verdadeiras, nossas companheiras, e também necessitamos regulados pelos hermanos também. Amém? Então, para terminar aqui, com a ajuda do Senhor, por isso, pois, a hora disse Jeová, convertei-os a mim com todo o vosso coração, com ajuno, choro e lamento. Por quê? Versículo 23 ao 27. Vosotros também, hijos de Sião, alegrai-os e gozaos em Jeová, vuestro Deus, porque os ha dado la primeira lluvia, a su tempo, a su kairos, e hará descender sobre vosotros lluvia temprana e tardia como ao princípio. Isso aqui não tem nada a ver com doutrina de prosperidade, por favor. Hein? Nós outros pouco nos importa. Que mais querem? Que mais queremos? Plata ou a presença de Deus? Que importa, irmão? Que mais importa para nós outros? El Senhor, verdade? E las eras se encherão de trigo, los lagares repousarão de vinho e azeite. Agora vem esse versículo aqui bendito. E os restituirei los anos perdidos, outra versão, que comeu la oruga, o saltão, o revoltão, la langosta, mi gran resto do que enviei contra vós outros para tratar, de certa forma. Comereis hasta saciaros, e alabareis o nome de Jeová, vosso Deus, o qual isso maravilhas com vós outros, e nunca jamais será mi povo avergonçado. E conhecereis que em meio de Israel estou eu, e que eu sou Jeová, vosso Deus, e não há outro. A mi povo nunca jamais será avergonçado. Pelo versículo aqui, clave esse. E os restituirei os anos perdidos. Consumido o quê? Pelas redes sociais? Sim. Pela langosta, ou com tanta coisa que temos perdido nosso tempo, pero se humilharmos e clamarmos, Senhor, pela graça e seu sangue, esse tempo perdido, o Senhor, comemos as langostas, como João Batista. Sabe, as langostas devoraram o tempo? Aí está todo o nosso tempo perdido? Trago! E o Senhor restitui nosso tempo. Esse é um cântico, irmão, muito, muito antigo, quando começamos a reunir com os irmãos em Rio, ali. Esse assim. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida, a chuva fará descer, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de óleo e vinho. Agora, restituí-vos-ei os anos perdidos, consumidos pelos gafanhotos. Comereis, comereis e vos fartareis. Amém. E sabereis que há um só Deus, no Deus de Israel. Amém, irmãos? Aí está nosso tempo. Chegamos, terminamos com Cronos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós outros. Que podamos tomar sua palavra e aplicar em nossas vidas. Verdade? Tomar o nosso tempo. Assim como o Senhor Jesus falou. Hablando sobre o Sermão do Monte, e quando termina o Sermão do Monte, ele abre assim.
Todo aquele que escutou o que acabei de predicar, vou comparar ao homem, que acabei de predicar, e lo põe em prática, compararei a um homem que edifica sua casa sobre lá. Ou seja, quando escutamos a palavra de Deus, Senhor, tem misericórdia, ponga em meu coração desejo de praticar tua palavra. Não quero que quede só aqui. Senão vou quedar, sabe o quê? Igual um renaguarro, com a cabeça desse tamanho de informação e o corpito, só essa colita assim, um tiquito assim, já viu? Cabeça desse tamanho e sem vida. Oremos? Padre, graças te damos por te ser tão longânimo com nós outros. Graças, porque de verdade que todo o nosso tempo perdido, solo tu e tu em su infinito amor restitui, como tu palavra, restitui-vos-ei los anos perdidos. Graças, Padre eterno, por restituir nosso tempo. Pero antes de tudo, queremos tomar a posição de humilhação e volver nosso coração hacia ti. Graças, Senhor, por la igreja em Fernando de la Mora, por los santos, por los hermanos, por las hermanas, por los niños. Muitas graças por esses dias que estivemos acá também. Quero te agradecer por esse regalo que nos concede, de poder estar com os irmãos. Muitas graças, Senhor. E guarda-nos, Senhor, barros sucairos, e que podamos ser obedientes e nos mover barros sucairos. Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.